tem aqui, ó, eu deixei alguns links de referência sobre tabelas temporárias. Então, quando que a gente pode utilizar a tabela temporária, quando que vai ser útil, né? Então, por exemplo, eu já utilizei bastante em procedures. Então, você tem lá uma procedure que faz um cálculo, que pega dado de um lado, faz join, depois junta, pega e compara com outra coisa, e você não quer guardar aquilo lá, persistir, né? Você não quer guardar fisicamente. Você quer usar ali temporariamente, calcular e depois descartar. Então, tabelas temporárias são muito úteis para isso. Variáveis também é a mesma ideia. Você usa ali uma variável, vai mudando para cada cliente, usa em um loop, por exemplo, e depois você descarta. Então, aqui o Dirceu mostrou aí como é que a gente cria uma tabela normal, uma tabela persistida, né? A gente vai criar, ela vai ser armazenada lá no disco. Se o SQL Server for reiniciado, a sua tabelinha vai estar lá guardada, beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Certo. Então, aqui é a sintaxe, só para eu vou mostrar a diferença. Eu estou criando uma tabela aqui, persistida, a sintaxe, o create table, nome da tabela, nome das colunas, os tipos, a identity, se é null, se é not null, está tudo aqui, bonitinho. O Alt F1, deixa eu ver se vai funcionar. Aqui funcionou, disse lá. Se você não sabia, ó, clica na tabela, dá Alt F1, ele vai te mostrar a definição aqui dos tipos, ó, a coluna, o tipo, o varchar. Ah, qual o tamanho desse varchar? 100. Então, eu uso bastante esse Alt F1 para conferir qual o tamanho lá e tal. Se você deixar em cima aqui, ele já ajuda também algumas vezes. Ó. Certo? Então, isso aqui é uma tabela normal, tabela persistida. Tá aqui, ó, faço um select, asterisco from, na minha tabela tem aqui, ó, Luiz Lima, inserir um registro. E agora eu vou criar assim. Aí eu vou copiar isso daqui, vou abrir uma nova seção. Essa nova seção, eu estou na minha base aqui, consigo acessar normalmente essa tabela, certo? Que está lá na minha base de treinamento. Ok, então agora eu vou criar aqui ó, a minha tabela temporária local. As tabelas temporárias têm alguns tipos, eu vou comentar aqui. Basicamente, o que muda de uma tabela temporária para uma tabela persistida, uma tabela física lá, né? É o jogo da velha. Ó. Um joguinho da velha vai dizer, começando né, no nome, que ela é uma tabela temporária local. Então, a sintaxe é exatamente a mesma coisa, só isso que muda. Eu vou criar aqui, ó, beleza, tem aqui um select, usa normalmente. Aí, o que a gente vai ver? Ó, a tabela temporária local, ela só fica visível para a sua seção. Eu tenho aqui a seção ó, 63, tem a seção 64. Então, eu criei aqui na minha seção 63. Eu vou pegar esse cara, vou jogar aqui na minha outra query e vou tentar executar. O que vai acontecer? Invalid object. Por quê? Porque eu não criei essa tabela temporária local nessa seção. Ela só está válida nessa minha outra seção aqui. Beleza? Então, essa tabela temporária local funciona dessa forma. A ideia aqui é mostrar né, o que é a tabela temporária, como é que funciona, as limitações, tal, as diferenças. Aí eu vou pegar esse código aqui, ó, vou criar também nessa minha outra seção aqui, que estava aberta. Então, aqui eu vou criar também o mesmo nome, tá? Ó, temp cliente. Aqui também a temp cliente. Então, vou criar aqui nessa minha seção. Dessa vez eu inseri aqui, ó, Fabrício Lima, fiz um select normalmente. Fala, uai, Luiz, você criou uma tabela temporária com o mesmo nome em duas seções diferentes, é isso mesmo? Pois é, mas reparem aqui, ó, na minha seção 63 está o Luiz Lima. Na minha outra seção está o Fabrício Lima. Apesar de ter o mesmo nome, elas são independentes, tá? Então, beleza. Pô, como é que isso funciona, Luiz? Como é que o SQL controla isso? Na verdade, quando você cria uma tabela temporária, ela não está criando essa tabela na minha database de treinamento. Ela cria isso e joga lá no TempDB. Ó. Se você não conhece o TempDB, se você vier aqui na sua instância, temos as bases, tem as bases de sistemas, ó, ela fica escondido aqui. E tem aqui, ó, TempDB. Então, essa base ela é compartilhada por todas as outras bases, das suas bases aí de usuário, né? Então, as tabelas temporárias vão para lá, order by, enfim, o TempDB é utilizado para N coisas, beleza? E aqui, ó, tem aqui, ó, temporary tables. Se você abrir isso aqui na sua produção, provavelmente você vai pegar 1000 tabelas. E eu vou mostrar aqui o seguinte, ó, eu vou dar um use TempDB para usar esse cara aqui, depois eu volto só para mostrar o que, ó, esse aqui para pegar o nome dessa tabela.
Então, nessa minha seção, olha só como é que o SQL controla isso. Ele vai criar aqui um nomezinho, ele bota esse monte de coisa aqui, no final ele coloca um número aleatório aqui para identificar unicamente essa tabela no meu banco de dados. Então, aqui ó, ele criou com o final 30, aí eu vou copiar isso daqui, vou executar aqui na outra, vou executar também. Vamos ver a diferença. Ó, aqui ele criou com 31. Ou seja, inclusive eu posso vir aqui fazer um select. Você não vai fazer isso, obviamente. Você não é doido de fazer isso. Você pode fazer isso, ou você pode fazer o select normal aqui também. Ó. É a mesma coisa, só que internamente o SQL controla dessa forma. Ó. Essa de cima é a tabela 30 e a final é 31. Então, dessa forma aqui que o SQL controla as tabelas temporárias locais. Depois de um tempinho que eu fui descobrir, fui fuçar, fui entender. Ah, que legal, achei interessante mostrar aqui. E para mostrar aqui também, ó. Então elas aparecem aqui. Na sua produção, você pode pegar 1000 tabelas aqui. Não faça isso, é só para estudo, só para você saber que existe, tá? E para mostrar esse comportamento das tabelas temporárias locais, que é só para a sessão atual, para a sessão que você está rodando. Certo. Visto isso, temos também as tabelas temporárias globais. Qual a diferença? Vai ter dois joguinhos da velha aqui, ó. Beleza? Aí, como é que eu crio uma tabela temporária global, Luiz? Da mesma forma, mesma coisa. Sintaxe é a mesma, só muda o nome. Então, você fica ligado aí, se você vê uma tabela começando com o jogo da velha ou com dois jogo da velha, é a tabela temporária local ou global. Nesse caso aqui é global. Certo? Então, criei aqui, ó, Luiz Lima Global, você da minha tabelinha global, beleza. Aí agora, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, olha o que, que vai acontecer, ó. Olha como é que fica a tabela temporária global. Ela mantém o nome, por quê? Porque ela é global, não é individual, para cada seção. Ah, como assim, Luiz? Qual a diferença aí? Aí, se você jogar aqui, ó, eu posso, na minha outra sessão, qualquer sessão aqui, tá? Na minha instância, acessar ela. Fiz um select. Tá aqui, ó, Luiz Lima Global. E eu criei esse cara na minha outra sessão. Só que, cuidado com tabelas temporárias globais, que qualquer sessão pode fazer qualquer coisa. Não só select. Eu posso vir aqui ó, e truncar. Então, imagina que você criou sua tabelinha, você está usando de boa lá. Aí vem um outro doido lá, um seu da vida, fez um truncate na minha tabela. Eu falo, pô, estou acessando aqui, inseri o Luiz Global, vou acessar ela aqui, faço um select Y. Sumiu o dado. Por quê? Porque as outras sessões podem fazer qualquer coisa, tá? Então, cuidado com isso. Eu queria mostrar esse comportamento. E beleza. Por fim, temos aqui nessa parte de tabelas temporárias, eu vou mostrar também variável do tipo tabela. Então, como é que é? Variável, a gente declara, o Disseu mostrou algumas ali, uma variável. Como é que eu sei que é uma variável? Começa com o arroba, qual o tipo? Table. Aí vai ser int, varchar, vai ser table, e aqui você declara igualzinho lá em cima. Aí como é que eu uso uma variável do tipo tabela? Se eu fizer isso daqui, ó, o que, que vai acontecer? Só o select vai funcionar? Não, por quê? Como é uma variável, eu tenho sempre que declarar e utilizar ela. Então, eu declaro, crio, insiro aqui Luiz Lima variável e faço um select, certo? E, além disso, ó, qual um probleminha, que você tem que entender sobre variáveis? A variável ela tem um escopo um pouco mais limitado. Ó. Isso aqui é como se fosse um batch, um bloco de comandos, e a gente tem o Go aqui no Management Studio, que faz o quê? Ele separa os batches. Então, aqui em cima eu tenho um batch, vem o Go, acabou, começa como se fosse um outro batch, aí tem o Go, começa outro batch, como se fosse diferente, né? Um escopo, cria um novo escopo. Aí a variável, ela só esse Go, ele delimita o escopo dessas variáveis, ó. Então, se eu tento executar esse cara aqui de baixo, ó, que está depois do Go, o que, que vai acontecer? Ele já está até vermelho aqui, ó, must declare, não estou declarando a variável. Ó, e vai lá e dá o erro da variável, beleza? Então, basicamente era isso para mostrar essas diferenças aí de tabela temporária local, global e variável do tipo tabela, como é que a gente declara, como é que a gente usa, as diferenças entre elas, obviamente,
como é uma variável, esse cara só está visível para a sua seção atual, ok? Beleza. Aí aqui, para mostrar também uma diferença, que isso aqui pode te dar aí algum tipo de problema se você não conhecer isso, que é o quê? Eu estou utilizando uma variável, estou declarando ela com 100.000. Beleza. Aí a gente vem aqui, ó, begin tran. O que é um begin tran? Estou abrindo uma transação aqui, vou fazer um monte de coisas, você pode ter N coisas aqui. No final, ou você dá um commit, ou você dá um rollback. O commit vai efetivar isso, vai guardar no disco, vai fazer tudo lá, ou faz um rollback para desfazer e voltar ao status anterior aqui, ó. Entendeu? Então, aí o que acontece? Quando a gente utiliza variáveis, a variável ela não sofre rollback. Como assim, Luiz? A gente tem aqui, ó, 100.000, eu venho aqui, abro uma transação, venho aqui, multiplico por 2 para dar 200.000 e faço um rollback. Qual que seria a ideia? Pô, desfaz, volta para 100.000. Se você ver aqui, ó, o que vai acontecer? Trouxe lá 200.000, ou seja, não afetou, não utilizou o rollback, certo? Vamos lá, vamos seguir. Ó. Então, isso aqui foi uma variável normal. E uma variável do tipo tabela, o que vai acontecer, Luiz? Novamente, begin tran para abrir a transação, faço 3 inserts nessa tabelinha, people, e qual que seria a ideia? Fez o rollback que ele não fizesse esses inserts, né? Que a tabela ficasse vazia. Só que, quando a gente faz o select, está aqui de novo. Ou seja, não fez rollback de novo. Ah, não. Agora eu entendi, Luiz. Então, vamos fazer a mesma coisa com tabela temporária. Vou utilizar aqui a local. Então, qual que é a ideia aqui? Ah, vou criar minha tabela, mesma ideia. Vou abrir a transação, vou inserir 3 linhas, vou fazer o rollback e faço select. Ah, já entendi. Então, não vai fazer, né, Luiz? Só que, nesse caso aqui, ele faz. Esse comportamento do begin tran com tabelas temporárias, tabela temporária local, ele funciona igual funcionaria para uma tabela persistida normal, e ele faz o rollback. Então, transações funcionam sim em tabelas temporárias. Eu, particularmente, gosto bastante de tabela temporária, não gosto muito desses outros. Tem problemas relacionados a estatísticas, dependendo da versão, se você utilizar esse tipo de tabela variável e tal. E, basicamente, é isso aqui nessa primeira demo.